Bom, gente, agora essa segunda parte do último episódio da temporada Oráculos e Terapias. Então eu convido você, para quem não assistiu, todos os outros episódios, sei que é do YouTube, aqui em cima vai aparecer todos os outros. Hoje uma reunião com os 8 terapeutas aqui, não puderam vir todos, mas tem 8 terapeutas aqui. Na primeira parte, que aqui em cima também vai aparecer, a gente fez um bate-papo, um perguntando para o outro, para contextualizar, porque as pessoas, alguns não se conheciam. E nessa parte agora, a gente vai contar, eles vão contar os cases de sucesso, dando exemplos, para que você, de repente, possa se identificar e criar coragem para procurar um deles e se curar, né? Porque opções aqui tem. Mas ficou uma pergunta na outra parte, que a Raimunda, numeróloga, vai fazer agora, e em seguida a gente parte para os cases de sucesso, certo? Então, a Raimunda vai perguntar para... Márcia. A Márcia, da constelação. Muito bem. Eu, Raimunda, numeróloga, quero perguntar para a Márcia sobre a constelação familiar, os padrões que mais acontecem dentro das constelações repetitivos, de pai para filho, filho para mãe, e o que mais você puder abordar. Bom, é uma pergunta muito profunda, né? Porque o que mais acontece no campo das constelações é a gente ver os padrões repetitivos da família, né? O Fábio estava conversando com o Adriano, né, no intervalo, falando sobre a avó indígena que não recebeu os ensinamentos pela sociedade, pela vergonha, enfim, coisas que aconteceram, né, na história dela. E isso tudo, mesmo que ela não tenha recebido, isso ainda continua no campo. Só que eu quero pegar até o exemplo dele, que é vívido, né, sobre a avó, quando ela exclui isso por uma questão dela, não honrar, né, ainda mais uma medicina dessa, né, tão enraizada, as gerações futuras podem começar a repetir esses padrões, mas não nesse lado positivo daquilo que ela não recebeu, até da própria negação dela. Então, a vida de quem fica repetindo o padrão limitante está ligado a alguém lá atrás que já rompeu algo que não foi sistêmico na família. Então, vou dar um exemplo mais prático. Vamos dizer que um avô foi alcoólatra, dentro desse alcoolismo teve muitas consequências na sociedade. Ele foi preso, ele arrumou briga na rua, né? Toda essa parte que a família sente vergonha, e ele acaba morrendo cedo dentro dessa vida que ele levava por conta do alcoolismo. Então, o filho pode ser que ele pegue esse padrão do pai para trazer o pai vivo, mas dessa maneira negativa, né, daquilo tudo que foi negado, que ele vivenciou dentro desse papel do alcoolismo, que a sociedade exclui, não entende. Ou se o filho não faz isso, o neto vem e diz, né, intimamente na sua alma: aquilo que você não fez pelo meu avô, papai, eu faço por você e por amor. Então o neto começa, o pai nunca bebeu, nunca teve problema com vício, com cigarro, com vício nenhum, com bebida nenhuma. Mas o filho começa a ter esse problema com a bebida. E aí ele também começa, né, dentro da nossa sociedade, descobrir outros vícios, que daí ele vai ser preso, que daí ele vai arrumar confusão na rua, vai ser espancado, ou até com a própria bebida ele pode acabar desencadeando alguma coisa que leve ele à prisão, né, porque ele não está em sã consciência.
Então, naquele momento, ele vive o destino do avô que foi excluído. E aí o pai vai dizer, mas eu nunca bebi, eu não sei porque meu filho bebe. E não é exatamente pelo exemplo, é por aquele antepassado que foi excluído, por algo que custou muito caro para ele. E a vida desse que foi excluído, ele ainda reverbera até a 4ª geração. Esse é o padrão que eu vejo que mais repete, são de vícios ou de comportamentos que a sociedade exclui. Então, um outro tipo de comportamento, que também isso acarreta essa repetição de padrão, é de pessoas esquizofrênicas, ou de pessoas que têm algum problema psíquico mesmo. Não importa se é grave, severo, não importa. Geralmente, alguém lá atrás, isso depois eu vou contar o case, né, de sucesso, mas isso já eu vi acontecer no campo, de uma pessoa com ataque epilético, a família toda, nenhum problema, a criança nasceu bem, uma mulher já de 30 e poucos anos, e fazendo tratamento e não sabiam o que era o problema. Ela falou que o avô era umbandista, então que ela achava que, como a família toda era católica, ela tinha um desejo de conhecer a religião espírita, mas a família não aceitava, então ela achava que isso era por conta do avô, que ela estava tendo um ataque epilético por causa da mediunidade reprimida, e, enfim, eu falei, vamos para o campo. Quando a gente colocou no campo, tudo isso pode ter sido envolvido também. Mas quando a gente colocou no campo, ela teve uma geração, 2 gerações atrás dela. Então veio da bisavó, a mãe, a avó, a bisavó, que foi dada como louca e internada num hospício. E ela foi tratada com choques, né? Porque antigamente era assim que se tratava. Exatamente, você estava. E aí, quando a gente chegou, né, que aquela antepassada falou para ela que doía muito, ela olhou para a antepassada chorando e disse, agora eu já sei porque eu sofro. E ali a mãe entrou também no campo e a mãe pediu, né, desculpas para a avó, porque a mãe nunca quis saber da avó e a própria avó, né, que era a mãe da mãe, também escondeu esse assunto porque era uma vergonha naquele momento para a família a mãe ter sido dada como louca. Então o padrão repetitivo, ele não tem uma regra, mas o que eu mais vejo acontecer no campo é aquele padrão de comportamento que principalmente a sociedade exclui, a sociedade não aceita, assim como você acabou falando da sua avó, né? Então parece que aquele que exclui isso por vergonha, na verdade, quer ser aceito pela sociedade. E o mais importante que a gente vê no campo, que não é ser aceito pela sociedade, é ser aceito pelo seu clã. O seu clã tem uma força e que é o seu clã que te deu a oportunidade de você estar vivo, de você estar aqui. Então, isso é uma das coisas que eu vejo que esses preconceitos ajudam com que a gente também tenha esses emaranhados. Mas eu também vejo que isso tudo é uma evolução, é algo que a gente precisa aprender e ter coragem para fazer diferente. Então, eu poderia dar aqui exemplos de mães que excluem os pais dos filhos e os filhos têm padrões dessa negação, ou os filhos que ficam seguindo os padrões dos pais do casamento. Eu acho que tudo isso é muito claro até quando a gente olha na sociedade, né? A gente vê essa repetição. Mas o principal que fere o clã e que dói na alma de um sistema é quando alguém é excluído e por conta dessa exclusão, muitas vezes está ligado com o que a sociedade vai achar desse que está tendo esse comportamento. Então, é muito mais profundo do que eu só dar exemplos. É isso. Gratidão pela pergunta. Só vivenciando mesmo na pele. Você falou dessa constelação, eu estava presente e eu senti o papel que eu vivenciei nesse dia e realmente era muita dor. Gratidão. A gente já vai para o próximo bloco e aí começam os cases de sucesso. Cada um aqui dos terapeutas vai contar um exemplo muito bacana para inspirar você a conhecer esse trabalho e se curar. A gente já volta.
esse bloco, os terapeutas vão compartilhar um case. São tantos, eu sei. Mas um case só, tá, gente? Um que vocês lembram que foi mais impactante, que ajudou bastante as pessoas, tá? O case de sucesso foi uma cliente que ela me procurou com dificuldades, né, financeiras. Que ela ganhava, vamos dizer, em torno de R$1.000, ela queria ganhar mais, mas não conseguia. Daí a gente foi estabelecendo metas, né? Trabalhamos os bloqueios, as crenças limitantes dela. A primeira crença, né, que ela tinha, que aqui está no planeta para sofrer, né? Então, se está para sofrer inclusive na parte financeira, para não conseguir ganhar dinheiro. Daí foi tirando os bloqueios, curando traumas. Daí ela deu um pulo. De 1.000 começou a ganhar 2. Depois começou a ganhar 4. Começou a ganhar 10 e ela chegou a ganhar até R$20.000. Bom, daí era um mix de terapias, né? Então, PNL, hipnose, benzimento. Isso ao longo de 6 meses. Em 6 meses ela pulou de 1.000 para 20.000. Que maravilha! Muito bom! Daí agora ela faz outros trabalhos comigo para resolver Claro. outras coisas. Que máximo! Muito bom! Alguém tem mais case para compartilhar? O meu foi muito interessante, que foi uma constelação individual. E geralmente eu prefiro facilitar a constelação em grupo, que eu acho mais vívido. Mas essa pessoa é uma pessoa pública, então ela tinha um caso muito particular e ela não queria expor. E aí eu atendi ela, né, que a gente faz com os bonequinhos. E quando é com os bonequinhos, acabo eu representando mais do que o próprio constelado. E o caso dela era exatamente esse. Ela tinha um processo com o pai do filho dela, que ela não era casada, mas ela morou junto, e ela estava tendo muitos problemas com essa questão do processo. O processo não andava. E ela, como tinha bastante conhecimento dessa área jurídica, não conseguia mais ir para frente. Então a gente colocou e aí eu senti que tinha alguma coisa que estava desequilibrada. Eu não pergunto muito, né? E aí até eu disse, quem que é o advogado, né? Porque eu tô achando que tem a ver com o advogado. Tem alguma coisa do advogado aqui que tá olhando a sua causa, que tá faltando alguma coisa. E ela disse, o advogado sou eu mesma. Daí eu falei, vamos mudar tudo isso daqui. E aí, enfim, aí a constelação aconteceu, aí liberou um monte de coisa e foi. E hoje é tão lindo de ver que ela faz esse trabalho sistêmico, ela faz um trabalho de pacificação. E eu já cansei de ver, né, nas redes sociais, ela e o pai do filho sendo exemplo para muitos outros casos jurídicos com esse olhar sistêmico de pacificação, de ter essa educação compartilhada, emociona, porque foi muito assim, questão, não deu 6 meses, aquilo tudo desenrolou, andou, mas é claro que ela arrumou outro advogado, que era o principal, mas o que estava bloqueando era o que tinha nela, que ainda precisava soltar. Então esse case de sucesso está aí nas redes sociais para quem quiser ver. Amém! Que legal! Muito legal. Então, falando de case de sucesso, eu tive vários, né? Mas um que me chama muita atenção, assim, é ser o primeiro orgasmo de muitas mulheres por uma série de contextos sociais, educacionais, religiosos e tal. E alguns anos atrás eu fui procurado por uma senhora, e eu digo senhora, assim, porque era senhora mesmo. Ela estava na sua faixa dos seus 70 anos e ela veio para fazer a primeira anamnese. Que já é algo super difícil, né? Uma coisa que ficou muito marcada, ela me trouxe um pedaço de bolo. Aquela coisa, tipo, olha, eu vim aqui e trouxe um bolo que eu fiz e tal. Aí eu sentei e ela falou pra mim, né? Ela passou por um processo super grave de... porque assim, pra mim explicar o sucesso, tinha que explicar um pouquinho a causa dela. O pai dela era caminhoneiro e se ausentava muito de casa para fazer viagens. E a mãe dela era uma mulher muito sensualizada, ela tinha muita necessidade de... E assim, era uma relação meio que permissiva, a mulher ter outros homens enquanto o marido estava fora. O marido sabia, aceitava, só que ela via aquilo de uma maneira ruim. Ela era uma criança, via a mãe com outros homens, achava aquilo um absurdo e ela interiorizava aquilo. Então o que ela fez? Ela meio que esqueceu a sexualidade dela. Ela colocou tipo assim, eu não quero ser igual a minha mãe. Se minha mãe faz isso porque ela sente desejo, eu não quero sentir desejo. E ela viveu uma vida inteira assim, 2 casamentos, 4 filhos, nunca teve um orgasmo, ela nunca teve lubrificação. E aí ela me procurou, falando que ela não poderia morrer sem saber o que era ter um orgasmo. Com certeza, Sem que era... né?
E foi um processo bem difícil, porque assim, você quebrar um paradigma numa pessoa de meia idade já é uma coisa. Você pegar numa pessoa que está no final da vida, em que viveu a vida inteira naquele caixotinho, naquelas ideias, naquele paradigma inserido, foi algo bem difícil. Então assim, se eu não me engano, ela foi começar a ter lubrificação, acho que na 3ª ou 4ª sessão, e acho que na 8ª sessão ela teve um orgasmo. E aí, então, tipo assim, foi uma coisa que marcou muito, porque ela falou assim, eu não vou morrer sem ter esse... Ela falava assim, sem ter esse negócio aí que as mulheres falam que vira o zóio. Foi um processo, assim, a primeira sessão, a percepção que eu tive é que eu estava fazendo uma massagem numa porta. Ela não mudava nem a respiração, nada. Aí você imagina como que era a vida sexual dessa mulher com os maridos, né? Nossa. Então foi algo que marcou bastante, assim, tipo, proporcionei pra ela... Você ganhou um pedacinho no céu, hein, com isso aí, né? E eu ganhava bolo toda vez que ela ia, eu levava bolo. Que lindo, que legal. Isso foi bem marcante. Esse é o nosso salário de quem trabalha com qualquer coisa, né? O resultado, né? Ver o outro se transformando, ou você entregando o que o outro veio te procurar, né? O dinheiro só paga a conta, né? Que legal. Eu acho que se a gente, nós aqui todo mundo é terapeuta, acho que todo mundo vive do nosso trabalho. Mas eu já falei isso muitas vezes. Se eu fosse um profissional que tivesse outras áreas, eu tenho, né? Quantas vezes eu já não fiz massagens de graça? Muitas e muitas vezes. Porque é algo que, assim, não é só o financeiro. Você faz aquilo ali porque eu considero que eu tenho um dom de proporcionar para as pessoas o que eu proporciono da maneira que eu proporciono. Só que, assim, a gente vive disso, né? Mas é aquilo que você falou, não é só o dinheiro, não. É a satisfação pessoal, nunca é o dinheiro. Muito bom. Então, pera um pouquinho. Daqui a pouco tem mais cases de sucesso para vocês. Já volta. O sonho é o motor da vida. É ele quem nos dá motivo para levantar cedo, colocar um sorriso no rosto, ir à luta e seguir em frente. Viajar, entrar para a faculdade, arranjar um bom emprego, abrir um negócio, casar, amar e ser feliz, mas sem casar, ficar famoso, salvar o planeta. Sonhos. Tem momentos como agora que fica tudo tão difícil que a gente quase desiste de sonhar. Quase. Só que não. A Influx acredita no seu sonho. Está no nosso DNA. Sonhar com você, caminhar com alegria durante toda a jornada e te preparar, em menos tempo, para chegar mais longe com o inglês ou o espanhol. Então, o momento é agora de se capacitar para quando tudo isso passar, conquistar todos os seus sonhos. Voltando aqui para este terceiro bloco, vamos para mais cases de sucesso. Quem conta? São inúmeros os casos, mas tem um agora que me veio à mente, que foi realmente muito gratificante para a pessoa. É um consultor de moda muito famoso em São José, aliás, no Brasil todo, ele viaja muito para Dubai. E ele tem uma companhia só para isso, para modelos, para a parte de lojas de produtos diferenciados, né? E ele resolveu, com todas essas andanças, ainda mais ele gosta muito dessa parte oriental, então foi Dubai, Tailândia, e ele também muito espiritualizado, ele foi procurando em cada local que ele ia trabalhar com a moda, procurar se enraizar mais, entender mais sobre a cultura do local. Com isso, ele pensou em escrever um livro, chama Vivendo e se Transformando. Ele estava escrevendo o livro, então ligando a consultoria de moda com todas as viagens e os conhecimentos e as experiências que ele foi adquirindo. E mesmo com amigos influenciadores, mesmo com uma editora pronta a fazer o pedido, né, para poder publicar o livro, os amigos ajudando e a facilidade de ter uma reserva financeira, que ele pudesse adiantar todo esse processo, isso não estava encruado. E o negócio não ia, e ele queria que, antes de viajar novamente, sair para o exterior novamente, ele queria até o final do ano, uns anos atrás, poder fazer o lançamento desse livro, num mega evento em São José. Muito bem. Aí ele ficou sabendo, por uma outra pessoa, uma empresária de São José, que eu estava na cidade,
que eu vim de São Paulo para cá, estava morando aqui, e que ela podia conversar comigo, que eu ia poder ter uma nova orientação, uma luz com relação a isso. Mas a preocupação dele centrada era a questão de poder a publicação sair a tempo e ele fazer a festa que ele tanto queria com coquetel, com mídia, para poder o lançamento do livro. E ele perguntou, ele não contou nada, eu acho ótimo, né? A pessoa não tem que trazer o histórico, né? Senão eu não quero que nada influencie, né? Acho que nenhum de nós. Então, ele falou, eu tenho uma publicação para fazer, nem sabia que era um livro, achei que era um artigo, alguma coisa mais simples, né? De um âmbito menor. E eu quero muito que isso aconteça em novembro. Vai acontecer? Falei, vamos ver então pergunta. Aí ele perguntou, eu falei, não, até o final do ano não posso te dar essa precisão de mês, de data, isso não está no meu alcance, mas que até o final do ano você tem a publicação e vai ter essa festa, esse coquetel de lançamento, você vai. Aí saiu maravilhado. Depois eu vim saber, quando eu fui convidada, nossa, ele está lançando um livro, mas nem liguei uma coisa na outra. Aí quando eu cheguei, eu falei assim, então, nós estamos aqui, que bom que você veio, por quê? Porque você falou pra mim, vai acontecer, eu fiquei tão positiva, foi tanta positividade, que no fim tudo acabou fluindo, eu comecei a fazer outros movimentos com digerindo mais as coisas, situações, que eu pudesse movimentar todas as peças que eu necessitava desse trabalho terceirizado para que meu sonho se concretizasse antes de sair de viagem na virada do ano. E isso aconteceu, eu vim saber que era aquele livro e ele ficou muito feliz. Aí ele passou também, acaba passando o nosso contato, né, o meu contato para os amigos, né? E isso foi muito gratificante para ele e para mim. Esse foi o caso. Muito bom, Tem é mais? como um conselho, né, uma orientação técnica e intuitiva pode mudar, né, a vida de uma pessoa, né? Amém. Isso aí. Mais alguém? Teve um mutirão na Casa da Luz de terapias e, devido aos anúncios, surgiu a oportunidade de atender umas pessoas fora daqui de Jacareí online. E nessa brincadeira de atender através da mesa, surgiu também a oportunidade de eu dar o treinamento em numerologia que eu criei o nome de imersão numerológica, porque eu abordo vários conhecimentos dos quais eu tenho estudado, né? E tem sido muito gratificante, porque eu já estou, inclusive, dando aula para umas pessoas de fora do Brasil, graças a Deus. E as pessoas estão me procurando para fazer a mesa multidimensional arcturiana, porque no início, inclusive na Casa da Luz, nos atendimentos do mutirão, estava vindo muito para trabalhar com ancestralidade. E eu estava achando que eu estava criando coisa da minha cabeça. Mas como eu fiz o treinamento de constelação, e nada é por acaso, e aí eu deixei fluir. E um mês depois de eu ter atendido algumas pessoas focadas nesse assunto, no tema curando a espiritualidade, aí foi lançado os decretos. Eu falei, universo, gratidão, que eu achei que eu estava ficando louca. E nisso eu estou tendo muitos resultados com o trabalho das terapias da mesa, curando a ancestralidade, porque juntando as técnicas... Gente, não dá para explicar, porque a vivência... é quando abre o campo, né? Abrir o campo, eu fico olhando assim, aí eu vou percebendo quanta informação chega e eu passo para a pessoa do outro lado da tela e a pessoa fala, meu Deus, como você conseguiu acessar isso? Olha a mesa que filmou, gente, eu não sei, eu só estou aqui, eu estou aberta para transmitir o recado. E aí o recado chega. E a pessoa vai se transformando do outro lado e isso vai indicando outras pessoas. E isso para mim está sendo maravilhoso, porque agora eu estou pronta a servir. Isso, uma coisa interessante que você falou, pronta a servir, né? A gente está sempre pronto para consumir, né? E não para servir, né? E complementando a pergunta que você me fez no programa anterior, o que eu aprendi, vem mudando, eu entendi que é isso. Eu não posso mais ficar, eu não quero mais ficar consumindo. Não é que eu não posso, eu não quero mais, eu quero servir. Aonde eu fiz as barras de Axis, aonde eu tô a fim de compartilhar, de ajudar as pessoas. E esse programa é para isso, né? Para ajudar de alguma forma quem tá olhando, né? Quem tá vendo. Vou contar um case de um tratamento floral, né? Só para contextualizar, né? O floral alquímico, ele trabalha toda a estrutura da planta, né? Inclusive as cinzas, né? Então isso é muito importante porque tem uma relação direta com a fênix, né? O princípio da fênix, né? De ressurgir das próprias cinzas, né? E esse case ele é emblemático assim porque foi uma cliente
aproximadamente 35 anos, né? E ela já vinha há muitos anos fazendo trabalhos assim, tentando passar em concurso, né? E já estudando bastante tempo, ela sempre batia na trave, né? Não conseguia emplacar aquilo. Então ela veio já com uma questão bem definida, né? Eu quero, né, fazer isso funcionar, né, de alguma forma. E aí eu utilizei 2 técnicas com ela, né, que foi justamente o tarô alquímico, né, que ali eu já tenho um mapa, né, do qual o momento dela, unindo com a parte do mapa natal dela também, né, porque aí eu vou entender o que o próprio espírito está trazendo de referência. Porque às vezes a pessoa fica insistindo numa situação que está completamente fora do próprio projeto, né? E essa idade já é uma idade que para a alquimia já se entende assim, de uma idade meio limite para você entender esse processo, né? E aí a partir desse diagnóstico, né, eu propus a ela um tratamento de pelo menos 6 meses, né, fazendo um protocolo que é um protocolo de entrada, né, da alquimia, que é a asepsia, né, com a limpeza de DNA. Tá? Então essa asepsia o que é? É fazer uma limpeza das 3 substâncias, que é a parte física, sentimental e mental, tá? Que na alegoria alquímica é entendido como sulfuro, sal e mercúrios. Tá? E a gente passa por esse processo de purificação para que o floral nasça dentro, né? Para que ele tenha campo de atuação. Tá? E aí no momento em que o floral começa a fazer a atuação, que ele vai mexer na química do corpo, né, começa um processo de purificação de memórias, né, que estão ligadas principalmente a pai e mãe, né, que a gente chama de limpeza de pai e limpeza de mãe, que é limpeza solar e limpeza lunar. Né? E eles estão acontecendo todos os dias, aí, porque tem uma conexão direta com chakras. Né? No caso do pai, o chakra básico, o umbilical e o laríngeo, e no caso da mãe, o esplênico, o cardíaco e o frontal. Né? Então aquele processo está acontecendo ali todos os dias. Então o floral ele vai atuar especificamente no horário de cada chakra. Né? Então começa um processo de purificação, né, da parte lunar, depois da parte solar, em um outro mês. Né? E ela já começou a sentir esses efeitos, porque começou a melhorar a relação dela com os próprios pais. Né? E é natural que aconteça, porque como isso é vibracional também, vai reverberar para quem está em volta. Né? E ela começou a ter uma outra dinâmica de vida. Né? E aí ela conseguiu finalmente passar. Com 4 meses de tratamento, ela passou no concurso que ela queria, esperava. Ela passou não em primeiro, mas em segundo lugar, que foi maravilhoso, né? Ao mesmo tempo, veio já um outro desafio, porque essa pessoa que tinha passado em primeiro, né, poderia ocupar a vaga que ela queria. Né? Ela continuou no processo, depois ela me trouxe a notícia que essa pessoa havia já se deslocado para um outro negócio, né? E aí a vaga dela foi para ela, exatamente. Né? E aí ela passou, né? Fez todo o processo, já está se mudando para uma outra cidade que está conectada com o trabalho que ela vai realizar, né? E isso foi já 1 ano, e agora ela volta com outra demanda já, né? Que é a demanda de enfrentar esses novos desafios. Gente, parece milagre às vezes, né? Então, todo o trabalho aí que tem que ser realizado, às vezes passa batido, assim, né? É justamente essas questões que estão ligadas principalmente ao corpo, né? Porque, assim, o entendimento da alquimia, né, é de que o corpo, na verdade, tem dono. E o dono são os donos da carne são os pais, né? Então, por mais que o seu espírito esteja sonhando ali, né, para você fazer algum trabalho, né, que o seu espírito está pedindo ali, na verdade ele só sonha. Quem realiza é a carne. Né? E a carne é fraca. Então tem que ser trabalhada essa carne. Né? E esse trabalho, o floral, ele atua diretamente na química dessa carne, né, fazendo a purificação desse processo. Tem coisa que tem que dar pedrada, porque senão não limpa. Que máximo, que máximo. E aí, mais alguém? Faltava Adriano e Sandra. Eu tenho vários cases, né? Mas um me chamou muito a atenção, porque assim, é um assunto muito recorrente na minha praia, vamos dizer assim, né? No meu trabalho. As pessoas têm um pouco de... Ela já vem com uma opinião formada a respeito do baralho cigano, né? E na proposta do meu trabalho é bem diferente, porque ele tem uma proposta terapêutica. Então, toda consulta eu faço uma introdução do que a pessoa vai vivenciar naquele período da consulta, né? Que é realmente bem diferente da expectativa que ela chega. E aí chegou uma consulente
toda bonita, toda arrumada, né? Eu ainda falei assim, nossa, você tá bonita. Ela falou, porque daqui eu vou me encontrar com meu namorado. Eu falei, que bom. E aí sentou e falou, olha, eu tô com uma questão, minha vida não vai para frente, minha vida financeira não vai para frente, minha prosperidade. Aí eu queria ver alguma coisa nesse sentido, né? Porque as pessoas vão com o intuito de ler a sorte. E na proposta do meu trabalho eu não leio a sorte. Porque a sorte é o seu destino e o destino você que faz, né? Você planta, você colhe, né? Você escreve o seu destino diariamente. Então eu não vou ler sua sorte. Sua sorte ela já está em andamento, né? Ela já está acontecendo. E aí eu coloquei as cartas, que é a primeira etapa do trabalho, né? Numa consulta completa. E as cartas espelham a energia da pessoa. E aí eu comecei a apontar os aspectos do que estava envolvendo, né, a vida dela. E aí ela começou a parar, começou a pensar, e ela falou assim, mas espera aí. E eu vou instigando, né? Eu vou instigando, eu não vou falando para ela, olha, vai acontecer isso. A ficha dela vai caindo. Fala assim, olha, você tem essa e essa e essa possibilidade. Mas e se eu mexer aqui? Isso, se você mexer aqui, para resumir, né, porque é uma história longa. Ela saiu de lá decidida a terminar o namoro, porque era isso que estava distraindo a vida dela. Não foi porque depois ela me ligou no outro dia, falou assim, não, eu vim para casa, eu fui fazer outra coisa, eu fui replanejar minha vida, porque ela estava usando o namoro dela como distração daquilo que ela realmente queria fazer, sabe? Ela estava bloqueando os processos dela, em função daquele namoro que não era nada a ver com as expectativas, não era aquilo que ela queria. Então ela mudou ali na mesa, durante a consulta, toda a energia da vida dela, que é a proposta do meu trabalho nesse quesito terapêutico, né? Ela se vê na terceira pessoa, ela vê a vida dela de fato ali, espelhada nas cartas. E ali ela vê o que ela pode fazer de movimento para mudar a vida dela, né? E é essa sacada, e é essa jogada, né? Então não tem adivinhação, tem onde você pode se movimentar e mexer, porque tem que partir de você, não parte do outro, né? E é muito interessante, isso é um dos cases, né? Porque ela nem queria falar sobre relacionamento com o namorado, na realidade. E acabou, você não, terminando ela saiu, com tirou o namorado. até o sapato, saiu, falou, foi fazer outra coisa. Vou dormir, vida que segue. Vida que segue. Esse namorado, imagina, saber que é você. Que máximo! Mas foi, muito é um case. Bom, Um adorei. Talvez pra ele também, né? Né? Foi libertador. Ou não, né? Ou não. Vai saber. Ou não, de repente foi até ela passou comigo, eu não tô sabendo. Né? Que legal. Agora falta só o Adriano? Isso. Antes do Adriano, a gente vai para o último bloco, então a gente já volta.
aqui então para o nosso último bloco, desse último episódio dessa temporada Oráculos e Terapias, nesses cases de sucesso, para você conhecer mais um pouquinho o trabalho de todo mundo. Assiste aqui em cima, tem todos os outros episódios, tá? Mas agora são só os cases e para finalizar temos o Adriano do Theta Healing. Então, o case de sucesso foi uma mulher casada que veio numa consulta de barras de axis. Eu trabalho com barras de axis, mas no programa eu falei sobre Theta Healing, que eu trabalho também, mas nesse caso foi as barras de axis. Essa mulher estava meio que desesperada, assim, porque todos aqui são terapeutas, sabem que muita gente chega no bagaço da laranja, né? A última opção, assim. E ela não se conformava com a atitude do marido de não ir para o cruzeiro que eles sempre sonharam depois do casamento. E daí ela falou, ela gostou e mandou ele para mim. Típico de mulher, né? Amarra na mala, leva. Não, você tem que melhorar para mim. Aquilo. E daí eu sei que o homem é mais resistente, né? Eu sou prova disso. Mais resistente à mudança, a ter esse novo olhar sobre energia, sobre tudo. E a gente fez barras de axis e surgiu ele quis fazer rapé. E o rapé liga muito à ancestralidade, porque é uma medicina ancestral. E ele falava que não sabia o porquê que ele não gostaria de ir ao cruzeiro. E isso também não é que ele estava negando a ela, ele não entendia o porquê disso. E a gente fez 2 sessões, e na segunda sessão ficou muito claro que os seus antepassados, vindo de África, foram jogados de um navio. E um senhor negro como eu tem na sua ancestralidade isso enraizado. E isso ao longo do tempo a gente foi trabalhando e essa questão melhorou. Hoje ele anda de pedalinho, mas eu acredito que ele vá fazer o cruzeiro. Porque a melhor maneira da gente se curar é a gente se identificar o que é, né? E essa foi... E eu estava no começo, e isso foi fabuloso para mim e me marca até hoje. E o que me chamou a atenção é que ele não sabia, ele não fazia noção desse medo, da onde vinha. E com as barras de axis e o rapé ajudou essa memória vir à tona. Que maravilha. E é isso. Que maravilha. Eu tô encantada com essa temporada. Vocês me deram presentes incríveis. Então aqui nós vamos nos despedindo dessa temporada. E eu desejo mesmo que o meu intuito de ter esse programa, de ter esses assuntos, com a ajuda que eu não posso, né, tem sempre que falar com a sua ajuda, né, de produzir isso tudo, foi a Sandra que nos ajudou, foi um presente, está sendo um presente, cada um de vocês. Eu vou contar uma coisa, eu tenho um sistema para aprovar as edições, então assim, a primeira vez eu entrego o material para a Monique, ela me entrega com as fotos, com os GCs, com os nomes de vocês certinho, e eu olho a parte técnica. Falta a foto aqui, tira isso aqui, põe esse logo. Eu vou criando o layout do programa, então é que eu vou pedindo as fotos para vocês. E algumas coisas ela caça na internet. Na segunda vez que eu assisto para saber se está tudo certo, se não falta, não para conferir o trabalho dela, porque ela é boa, mas para entender se falta alguma coisa importante de ilustração no programa. E eu vejo uma terceira vez ao vivo, às 21h, começa o sábado, eu assisto como cliente. Eu não sou a dona do programa, eu não sou apresentadora, eu sou ali uma cliente, uma consumidora que está ali. Aí eu não avalio mais nada. Se errou, se não errou, e eu começo a avaliar o conteúdo. E cada conteúdo que eu passo, cada entrevista que eu faço com vocês, eu aprendo na entrevista e eu aprendo de novo assistindo vocês. Então, todas as vezes que eu assisto cada um no mínimo 3 vezes, cada um. Eu aprendo em cada uma coisas que às vezes eu esqueço, que, nossa, ele falou isso, eu não lembro. Nossa, eu falei isso, eu não lembro. Então, imagina, né? São 3 sessões, mais a quarta,
na entrevista e mais então são 4, né? São 5, porque tem a sessão que eu passei com vocês a primeira vez. E mais a entrevista e mais 3 vezes que eu assisto. Então, para mim foi um ganho, está sendo um ganho incrível como pessoa. Então, esse programa são para pessoas que querem evoluir, que querem aprender, querem se curar. E eu amo todas as entrevistas, todas que vocês me deram. É um presente. Muita gratidão, de verdade. Vocês estão lindos nessa temporada. Lindos, todos lindos, com conteúdo, do seu jeitinho, cada um do seu jeito. E eu sempre falo, se agradou a uma pessoa que está assistindo, o nosso trabalho já valeu, não é? Muito grata, estão convidadíssimos a voltarem para o programa, dependendo da demanda que as pessoas, do feedback elas nos derem, né? Vamos chamar vocês de novo. Se vocês tiverem coisas legais para contar, vocês estão aberto o programa para vocês virem contar, ou da vida pessoal, do trabalho, novos projetos, tá bom? Gratidão pelo presente, porque a gente não faz nada sozinho, né? Muito grata, Sandra, você. Palmas, é verdade. Gratidão. E aqui eu me despeço, espero que tenha contribuído, espero que tenha feito sentido, provocado, feito você refletir, você pensar e procurar ajuda e parar de sofrer, né? Olha quanta gente, cada um se identifica com alguma coisa, né? Então é isso. Até o próximo programa, se Deus quiser. Um beijo para vocês. Tchau.